Nova Manhã. Entrevista. Aí, a gente tá ouvindo a Duquesa, sugestão da nossa Lara Vital, rapper, com a música Tarde. Tô malhando igual a Graciane. Gente, calma, não precisa. Peraí. Precisa se sentir pressionada por isso. Que agora a gente vai falar aí. Vamos continuar falando, né? A Renata Venere com a gente aqui, co-apresentando essa edição do Nova Manhã. Apresenta a nossa convidada, Rê, por favor. Ai, que delícia! Adoro essa mulherada potente. Isadora Martins, atleta, treinadora, professora de educação física, né? Personal trainer, professora de yoga, ultramaratonista de corrida de trilha. Isa, prazer ter você aqui com a gente. Prazer, obrigada pelo convite. Eu falei pra ela, olha, é cedinho. Ela falou, tudo bem. É cedinho. Quando eu falei o horário, ela falou, ai, tudo isso tá tarde, gente. Não é tão cedinho assim? Tem que estar lá às 6h40. Tá ótimo, gente, tá ótimo. Quem corre, acorda cedo, né? Não tem jeito. A gente conta pra gente, né? Ela tem um projeto muito bacana, Elas na Trilha. O que é exatamente esse projeto, Isadora? Então, Elas na Trilha é um training camp que a gente faz de finais de semana. São 3 finais de semana no ano, que é só para mulheres. Então, o nosso objetivo é trazer cada vez mais mulheres para o mundo das trilhas. Porque, assim, o trail running é um esporte novo, entre muitas aspas. Corrida de montanha. Ah, tá. Corrida de montanha é um esporte novo. Sei lá, aqui no Brasil começou a desenvolver há uns 10 anos, mais ou menos. Mas no mundo tem uns 20 anos. Então, a gente tem muito poucas mulheres na corrida de montanha. Então, assim, meio que a ideia surgiu quando eu fui fazer uma prova. Tava numa largada de uma outra maratona. E aí, na hora da largada, os organizadores pediram para todos os homens sentarem e só ficarem as mulheres de pé. Só tinha 7% de mulheres na prova de 1.500 pessoas. Nossa. Então, aí eu falei, gente… e assim, quanto maior a distância, menor o número de mulheres. Então, assim, a gente pensou, como que a gente faz para trazer mais mulheres, né? Qual o caminho que a gente pode fazer? E aí eu falei com uma amiga que também tinha esse propósito de trazer mais gente para a corrida. E aí a gente desenvolveu esse projeto, começamos o ano passado, a gente tá na 4ª edição, foi ontem, inclusive, a 4ª edição lá em São Bento de Sapucaí. E assim, tem sido muito bacana, porque realmente tem vindo meninas que nunca tiveram contato com a trilha, e aí já voltaram na uma segunda edição. Então assim, a gente tá conseguindo atingir assim, o nosso objetivo. E talvez mostre que seja só falta de oportunidade, né, para que elas participem. Sim. É interessante, porque eu conheci, desculpa te interromper, Isa, eu conheci a Isadora porque a gente fez uma entrevista sobre como não existem ambientes favoráveis para a prática, né, de exercício por mulheres. A gente está vendo isso aqui, nessa pesquisa que a gente trouxe, enfim, e a realidade que você traz também. E aí você contando, né, como é que você faz para treinar, porque se correr na rua, né, pedalar na rua já é complicado, imagina você subir morro aí acima, fazendo exercício. Aí a gente conversou sobre como se proteger, como fazer, se você não tinha medo e tal, né. E a história da corrida de montanha tem muito de natureza. Então, explicando um pouquinho para quem não conhece, né? É uma outra pegada, né? Então, o contato com a natureza é um outro tipo de desafio para o corpo. É uma outra concepção sobre… Não tem essa ideia de padrão, né? Não, tem que ter um corpo X, tal. Não é nada disso. É você estar em contato com a natureza, se exercitando, se movimentando, né? Eu acho que isso também traz muito as pessoas para a prática regular de uma atividade física, né? E aí juntou o feminino com essa ideia toda, né, Isa? Sim. A corrida de montanha, ela é um pouco… eu brinco que com todo mundo que faz a transição da corrida de rua para corrida de montanha tá meio saco cheio da corrida de rua. Porque a corrida de rua é muito aquela coisa muito padrão, como você falou, muito padrão. Você tá se preocupado com melhorar seu pace, sua velocidade e performar, e tem muita essa coisa da performance. Na corrida de montanha, tá muito mais ligado também com um desafio. Por exemplo, tentar exemplificar, assim, uma prova de, sei lá, 10 quilômetros, na rua, você faz em 1 hora. Uma média aí. Um corredor aí, né? médio faz em 1 hora, 10 quilômetros. Na montanha, você pode fazer em 1 hora, como você pode fazer em 3. Porque depende muito do quanto de altimetria que tem na prova. Então,
perde um pouco essa preocupação de ficar o tempo todo no relógio olhando o pace. Você tá muito mais ali pra curtir. Então, a comunidade da corrida de montanha é um pouco mais agregadora com essa questão de performance. Obviamente, tem as pessoas que estão lá na frente, que estão competindo, porque é uma corrida, né? Mas é muito mais agregadora, assim, essa parte é muito mais gostosa. Em regiões metropolitanas, dificulta um pouco, porque você tem todo um deslocamento, você tem essa questão da segurança, às vezes locais ermos também, é mais complicado. Assim, aqui em São Paulo, você tem algumas poucas possibilidades dentro da cidade, tipo, o Alfredo Volpi, o parque aqui dentro, que tem uma trilhinha, mas assim, é bem mais difícil. Então, o que tem mais perto? O Pico do Jaraguá, que ainda é São Paulo, né? Tem a Serra do Japi, que é Jundiaí, que a gente vai bastante. Tem a Serra da Cantareira, tem os parques, né, estaduais aqui na Serra da Cantareira que dá pra fazer. Mas mesmo assim, o que a gente recomenda é que você não vá sozinha. Então, a gente tem grupos de treino que as pessoas combinam de treinar, porque é complicado ir sozinho, porque você tá num lugar mais ermo, né? Eu já fui algumas vezes treinar sozinha, tipo, no Pico do Jaraguá, porque por mais que também seja um parque, mas eu não me sinto segura. Eu não me sinto segura pra treinar sozinha, porque às vezes eu preciso de um treino mais longo durante a semana e não tenho o que fazer. Aí eu vou, mas eu vou não me sentindo muito segura. Ô, Isadora, isso é comum em outros países? Há alguns que estão muito mais à frente da gente nesse tipo de competição? Sim. Na Europa, o esporte já é bem mais desenvolvido, assim. A comunidade é bem maior. Assim. A gente tá chegando lá, mas, assim, ainda eles têm uma estrutura de provas e competições muito mais estruturada do que aqui. E a gente tá nos primeiros passos, mas, assim, já tá bem legal. Já tem bastante provas, assim, bastante. Tem um grupo bem competitivo, assim. Tá crescendo. Tá crescendo, quando eu comecei nesse esporte há 10 anos atrás, assim, tipo. E como é que você percebe o movimento feminino se abrindo para isso, né? Como é que funcionam nos seus… vocês viajam, né, no fim de semana, tem ali tem a prática, né, do esporte, efetivamente. E tem uma ideia também de conexão, né, do feminino, mulheres com elas mesmas e com as outras mulheres, com a natureza, com uma coisa um pouco mais tranquila, né? Você é professora de yoga também. E eu acho engraçado que as pessoas falam assim… eu queria ser zen, mas eu não sou, né? Então, parece que se a pessoa não é zen… O que é ser zen, né, gente? É uma linha, né, é uma filosofia. Mas parece que se ela não tem aquela tranquilidade, ela tá fora, né, desse circuito. Então, explica pra gente como é que você consegue, né, incluir tudo isso, né? Toda a questão física, emocional, mental, espiritual, social… Se você não é zen, é aí que você tem que fazer yoga mesmo. Quem é zen já não precisa, já tá lá, já chegou. Então, eu gosto muito de fazer esse link do yoga com a prática do esporte, porque eu acho que o yoga ajuda muito você a trazer traz várias coisas positivas pro esporte, né? Essa questão da respiração, de aquietar a mente. Então, porque assim, sei lá, pra quem tá numa parte mais competitiva, que fica mais ansioso pra uma prova, isso ajuda bastante. Mas até mesmo para você desenvolver outras capacidades, né? Porque, por exemplo, na corrida, você precisa desenvolver a sua capacidade cardiorrespiratória. Então, os exercícios respiratórios do yoga ajudam. Flexibilidade, né? Toda a parte física também do yoga ajuda bastante. Então, por exemplo, nesse final de semana, a gente fez um treino, né? No sábado, a gente fez um treino de 12 quilômetros de manhã. Aí, à tarde, a gente teve uma parte de bate-papo, fez uma roda de conversa com as mulheres falando sobre prevenção de lesão e todas as questões que envolvem, né, o esporte. E aí, no final, a gente terminou o dia com uma prática de yoga no pôr do sol, maravilhoso. Então, assim, aí no final do dia a sensação das meninas era, nossa, olha que legal, a gente, né, treinou, fez muita coisa o dia inteiro e ainda terminou com uma prática, relaxando. E nesse… né, uma das partes boas da corrida de montanha também, que são lugares lindos, né? A gente estava em São Bento do Sapucaí, que é maravilhoso. Então, você consegue fazer uma junção de todos os… de várias coisas ali para melhorar no esporte e trazer também essa conexão com a natureza, que a gente está em São Paulo, a gente perde um pouco disso, da conexão com a natureza, né? A gente vive esse mundo urbano 100% do tempo, né? Deixa eu terminar aqui a nossa conversa, nosso tempo tá um pouco estourado, mas eu queria terminar com uma provocação para vocês duas. A gente teve recentemente aquela determinação do Exército, falando, né, que apontando a fisiologia feminina como um limitador para acesso de mulheres às Forças Armadas.
Sabemos que homens e mulheres, fisiologicamente, são diferentes. Não é à toa que as mulheres são mais agredidas porque possuem menor força física. Mas aí houve uma grande discussão em torno disso, e vocês, como estudiosas do assunto, e principalmente trabalhando diretamente com mulheres, como é que a gente lida com essa questão da fisiologia? Na sua prática, as mulheres são capazes de atingir os mesmos níveis de, às vezes, força e resistência do que os homens? Os mesmos níveis não é possível, porque fisiologicamente, você já disse, fisiologicamente falando, o homem tem muito mais, né, o hormônio a testosterona faz com que você tenha mais força e mais velocidade. Então, não vai dar pra chegar. Tanto que você vê o tempo de maratona, por exemplo, né? O homem já tá na casa das 2 horas e a mulher tá na casa das 2h10, 2h12. Então, fisiologicamente não é possível, mas assim, você treinar, por exemplo, para forças armadas, você treinar a sua capacidade física de força, da capacidade de se defender, é totalmente possível. Não, é exatamente isso. Tem as particularidades, então o sexo feminino em função dos hormônios e o masculino a mesma coisa, obviamente tem as suas particularidades. O rendimento é diferente, mas cada um dentro do seu, né, do sexo, ele sim tem total condição de chegar aos níveis mais, enfim, de altíssimo rendimento. A gente encontra isso a gente está falando de ano olímpico, né, que esse ano temos os Jogos Olímpicos de Paris, e a gente tem as preciosidades femininas e as masculinas, né, e cada uma ali com o seu tempo, com a sua performance e com a sua capacidade. E sem dúvida nenhuma, e os neurologistas podem nos ajudar muito mais aqui, mas existem condições femininas, né, em relação a controle emocional, que os homens têm menos, né? Então, eu acho que seria muito bem-vindo, né, bem-vindas para as Forças Armadas a mentalidade feminina, né? De maior agregação, de maior cuidado, de zelo, de atenção com o próximo, de gentileza, né? Eu acho que seria interessante. É isso. Bom, a gente agradece demais a Sem Isadora dúvida. aqui no estúdio. Obrigada, Vai sair correndo, Isadora, daqui agora? Vou dar aula daqui a pouco. Literalmente, a gente conversou então com Isadora aqui no nosso estúdio, Isadora Martins. O pessoal te encontra nas redes no Isadora.martinspP no Instagram. Que é treinadora, ultramaratonista, professora de yoga, idealizadora do projeto Elas na Trilha. Obrigada, Isadora. Eu agradeço pelo convite, pessoal. Obrigada, Isa. Valeu. Foi ótimo ter você aqui. Muito obrigada. Renata continua com a gente Fica até o por fim aí. da edição do Nova Manhã. Agora são 7h05.